Olá, muito bom dia a todos, bom dia aos meus amigos do Brasil, aos produtores do Paraguai que nos assistem aqui ao vivo nesse evento que estamos iniciando aqui pelo Notícias Agrícolas, denominado Tecnologia de Aplicação em Baixo Volume, uma tecnologia do IOP, onde nós vamos mostrar para vocês como é que a gente faz essa mistura muito interessante, que é óleo com água, né? Essa união de óleo com água nas aplicações de defensivos, nas pulverizações. Nós já estamos mostrando através de várias reportagens aqui do Notícias Agrícolas, essa inovação, esse novo parâmetro para a agricultura brasileira, esse rompimento, né, de paradigmas para a agricultura brasileira e também da América Latina, que é o lançamento do IOP. IOP na aplicação de baixo volume. Então, hoje nós vamos ter duas palestras aqui para vocês ao vivo e também as explicações técnicas por parte do Jefferson Santi, lá da Impasa, no Paraguai. Eles estão todos conosco aqui na tela, eu gostaria de mostrá-los. O professor Alan McCracken está falando conosco direto de Kansas, lá no Missouri, nos Estados Unidos. O professor Altieres Faria, da Fundação MT, está falando conosco direto de Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, e o Jefferson Santi, da Impasa, direto lá de Hernandárias, no Paraguai. Todos com vocês para nós falarmos dessa emoção aqui, desse produto, que estava fora da minha mão, agora sim está aqui na minha mão, o IOP, que é o óleo de milho, produzido pela Impasa, uma empresa do Paraguai, que fez, através de uma formulação, uma inovação fantástica que ela permite, né, fazer com que o óleo fique grudado na água. É bem isso, claro, é uma emulsão. Todos os técnicos irão explicar para a gente o significado disso. Mas pelo que nós aqui do Notícias Agrícolas já levantamos e auferimos, ouvindo produtores que usam essa nova tecnologia, deu um grande avanço em velocidade, em qualidade de aplicação, em economia de água e de dinheiro. É isso que importa para os produtores. Muito que bem, nós vamos explicar ao longo de todo esse evento o significado dessa tecnologia de aplicação em baixo volume, mas antes de mais nada, nós vamos colocar na tela um telefone WhatsApp, portanto gratuito, para você começar a mandar perguntas. É isso que é o fundamental aqui de nosso evento. Todos os professores, todos os especialistas vão falar das suas especialidades. Mas nós entendemos que comunicação é feita entre perguntas e respostas. O esclarecimento vem quando você faz as suas perguntas. Então, nós estamos colocando na tela o telefone para você começar a mandar perguntas desde já. Então, o telefone é o mais 595, que é o código lá do Paraguai, de Hernandárias, que o Jefferson vai estar recebendo. Então, é o 595 985 902 107. O telefone que está aí na tela, repetindo, mais 595 985 902 107 para vocês mandarem perguntas desde já. Bom, antes de mais nada, vamos à saudação do Jefferson Santi, lá em Hernandárias, lá na Impasa. Jefferson, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer realmente poder estar participando desse evento, principalmente tendo a oportunidade de estar junto com o Alan, mais o professor Altieres, né, e poder estar tirando as dúvidas aí dos nossos queridos produtores na parte de tecnologia de aplicação. Muito bem. Temos como objetivo aí realmente poder atender as expectativas de todos. Sim, pelo que eu estou ouvindo, já está chegando perguntas. Muito que bem. Professor Altieres Faria, aí em Primavera do Leste, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes aí. Uma grande satisfação estar aqui com vocês, um momento fantástico para nós de mostrar os resultados que a gente tem, o que a gente está vendo aí na pesquisa com os produtores principalmente. Tá certo. Nós vamos falar com o professor Altieres sobre a qualidade da aplicação, é isso, né, professor Altieres? Exato. Quais são os gargalos aí da aplicação, principalmente em baixo volume? Baixo volume. E o Papa do baixo volume é o professor Alan McCracken, que está conosco direto de Kansas City, lá no Missouri. Não é mesmo, professor? Muito bom dia, seja bem-vindo.
Muito bom dia a todos, João. Muito obrigado. Obrigado por organizar esta conferência. Eu moro aqui em Kansas City. Eu faço assessoria mundialmente sobre tecnologia de aplicação. Pois é. E eu estava sabendo agora pelo Jefferson que o senhor esteve recentemente na China também, dando assessorias lá na China, é isso? China, ano passado estive na Rússia. Eu ando por qualquer lado do mundo, de verdade. E o senhor que está quebrando paradigmas com essa tecnologia de baixa aplicação. Saiba, professor Alan, que os produtores brasileiros estão, como se diz, de orelha em pé, querendo ouvir a sua aula que nós vamos apresentar nesse instante. Tem muita gente aguardando o que o senhor tem para nos dizer, viu, professor Alan? Ok. Muito bom. Bom, meus amigos do Notícias Agrícolas, meus amigos que acompanham, portanto, esse evento. Então, assim, fazendo um rápido resumo, nós chegamos a esse evento quando eu resolvi perguntar para os produtores qual era a maior necessidade, porque sempre a gente achava que a necessidade do produtor era o preço do produto que ele estava vendendo. Aí eu constatei que ele não tem o controle do preço. O preço é formado em Chicago, no caso da soja, por exemplo, das principais commodities, ele não tem esse controle. Onde ele tem o controle? Ele tem o controle dentro da porteira, né? Com a redução de custos. Ele tem que buscar dentro da porteira reduzir quanto mais os custos. Aí eu saí perguntando para vários especialistas, fui para cooperativas, perguntando como é que se faria e qual era o objetivo maior para se conseguir a redução de custos. Imaginava que fosse me falar em preços, redução de preços de sementes, preços de fertilizantes, reduzir mão de obra. E aí a maioria dos especialistas me disse, João Batista, redução de custos se dá nos pequenos detalhes, né? Ao longo da lavoura, ao longo da safra, desde quando você planeja até que depois você colhe e vende, é nos detalhes. E aí eu fiquei sabendo que um dos principais detalhes para a redução de custos se dava na aplicação dos defensivos, na pulverização. Falei, mas como assim? O que é isso? Porque aí fui saber, a gente já tinha bem exatamente essas informações. Com a necessidade da entrada do mancozeb nas pulverizações, as caudas começaram a ficar cada vez mais grossas e os bicos começaram a ficar entupidos. E aí, lá vinha o autopropelido de volta para limpar bico, que um atrapalho, um prejuízo, uma perda de tempo enorme. Foi quando lá em Panambi, na Cotripal, me disseram, olha, aqui nós temos essa tecnologia aqui, ó, IOP, um óleo, né, óleo de milho, que a empresa Impasa lá do Paraguai estava formulando numa fórmula especial que permite chegar a esse nível aqui. Você mistura o óleo na água e eles não se desgrudam. Aí eu fiquei extremamente interessado, ouvi muitos produtores pelo Brasil que já estão usando essa alternativa e eu quero mostrar para vocês agora um resumo de 5 entrevistas que nós fizemos aqui no Notícias Agrícolas. Nós vamos passar um trechinho de cada entrevistado para você perceber qual é o entendimento que as pessoas estão tendo com essa quebra de paradigma. Vamos ver o vídeo. Exatamente, o produto no alvo e também a gente ganha muito tempo com a... Vamos lá, então, agora sim podemos ver o vídeo? Vamos lá. Exatamente, o produto no alvo e também a gente ganha muito tempo com abastecimento, como a gente reduziu aí o volume de cauda, a gente reduziu cerca de 2 vezes do que era, a gente consegue ter muita eficiência operacional, né? Devido a isso, se trabalha num horário bom, com clima adequado, a gente assim consegue atingir o nosso objetivo, seja ou plantas daninhas, ou insetos, ou fungos, a gente consegue atingir o alvo no momento certo. Vamos fazer uma comparação. Em 1.000 hectares, com a vazão antiga, vazão 100 litros, você fazia quantas abastecidas? Eu precisava abastecer 33 vezes o pulverizador fazendo uma vazão 100, tá? Então, para a gente falar, a cada abastecida, um pulverizador de 3.000 litros, a gente gastava em torno de meia hora por abastecida. Nessas 33 abastecidas, a gente gastava 17 horas. E agora vocês baixaram a cauda
Para vazão? Vazão 30. Vazão 30. Para a gente cobrir os mesmos 1.000 hectares na vazão 30, hoje a gente necessita de 10 abastecidas, o mesmo número, o mesmo tempo de abastecida, que seria os 30 minutos, são 5 horas de abastecimento. E para fazer... A gente conseguiu economizar em torno de 12 horas a cada 1.000 hectares o tempo de abastecimento. Isso, o produto, o óleo, é o subproduto, né, da fabricação do etanol de milho. Esse produto, ele é vamos dizer assim, eu acho que nós não podemos ter nenhum receio de falar de produtos de boa qualidade. Então, nós temos uma variabilidade gigante de qualidades de óleos, o que, João, para a gente entender bem, esse conceito ficar bem aí com o nosso público, o que é importante de um óleo é que ele forme uma boa emulsão, uma emulsão mais verdadeira. O que é uma emulsão mais verdadeira? É que ali nós tenhamos partículas de óleo com água ou com os produtos fitossanitários de uma forma que nós nem conseguimos enxergar isso a olho nu. E não macropartículas de óleo que não se misturaram com o produto fitossanitário, e que isso vai gerar uma separação ao longo da pulverização, ao longo do tempo da pulverização, em função de um mecanismo natural, onde óleo e água não se misturam. Então, se eu não tiver um bom emulsificante para fazer com que isso combine muito bem, e que ao longo do processo, ao longo do tempo, isso não forme a separação clássica de fases que nós temos entre óleo e água, isso é muito importante. O óleo IOP, sem dúvida nenhuma, é um óleo que apresenta essas boas características de combinação com os produtos fitossanitários, e além desses benefícios, ele traz o benefício de ser um produto que veio com tecnologia, que traz os benefícios do óleo. Quais são os benefícios do óleo vegetal? É de ter uma boa afinidade com a superfície foliar, vamos dizer, semelhante dissolve semelhante, né? Vem lá do início da química. E os benefícios de aditivos, em função, né, da engenharia química, do nível de investimento que a Impasa fez, né, no IOP, que é de ter uma afinidade com a superfície foliar e uma boa geração de gotas. Então, isso proporcionou uma redução de deriva quando se trabalha com IOP, uma redução de evaporação dessas gotas, né, no alvo, e uma boa sinergia com as superfícies foliares, e, além de tudo, manter o que é mais importante, que é a eficiência dos produtos fitossanitários. E com a ajuda do IOP, a gente melhorou muito a qualidade das misturas, muito mesmo, que está propiciando para nós baixar o volume que a gente estava trabalhando ao redor de 12, 13 ou 15 litros por hectare, a gente tem conseguido baixar para até 6, 5 litros por hectare sem maiores problemas. Inclusive, como que é um produto comumente usado por inúmeros agricultores de todo o Brasil e da América do Sul, é o mancozeb, né, que todo mundo fica com o cabelo em pé só de ouvir esse nome. E a gente tem trabalhado com vazões de 5 litros por hectare, usando 1,5 kg de mancozeb por hectare, e indo muito bem, graças a Deus. Próximo, vamos lá. Por que você fala gota protegida? O que significa isso? Bem, você pode formar uma gota, João, apenas com água, certo? Mas essa gota, quando ela é água, ela evapora numa fração de segundos. Quando você tem uma aplicação na sua lavoura, que você tem temperaturas elevadas, próximas a 30 graus, umidade relativa baixa, certo? Muitas vezes, se você não tem uma gota protegida, essa gota pode sair da barra de pulverização do avião e, antes mesmo dela alcançar o alvo biológico, ela já evaporou. Então, o produto que o agricultor pagou caro lá na cooperativa, lá na empresa que ele comprou os insumos, ele não está tendo uso por conta disso, certo? Isso é ainda praticado bastante, infelizmente.
E graças a essas novas ferramentas, a gente está conseguindo quebrar esse novo conceito. Ok, mais uma. Agora... Testamos ele esse ano, foi muito bom mesmo, tá? Ele acabou melhorando, entre outras coisas, a qualidade da gota, como essa gota chega no bacheiro, que é muito importante, além, é claro, da qualidade da cauda como um todo. Então você tem uma melhor mistura desses produtos que a gente usa, já quando você baixa a vazão, você acaba comprometendo a mistura, né? E por fim? João, você teria aí aplicações normais hoje recomendadas para alguns fungicidas na casa dos 80 litros por hectare para cima, né? 80, 100, 120, muitas pessoas acabam utilizando. Nós, na grande maioria dos produtos, nós aplicamos 25 litros por hectare. Então, são aí 25% do recomendado, né? Em alguns casos que a gente usa uma quantidade um pouco maior de produtos na mistura, nós levantamos essa quantidade para no máximo uns 35 litros. E isso por conta da incompatibilidade de mistura. Com o IOP nos nossos testes aqui, nós continuamos fazendo essa mistura com esses produtos, mas baixando mais 10 litros. Nós fizemos todas as aplicações com 25 litros. E todas eficientes. Mais uma, então, portanto, que aí é o pessoal da Cotripal, pois não? Volumes de aplicação, né? E sempre à esquerda é com o óleo normal, né? E à direita é com o IOP Full. Então, todos ali os volumes, em praticamente todos os volumes, o IOP Full foi superior em produtividade a um óleo normal utilizado na aplicação. E na média, como você falou aí, praticamente 3 sacas a mais aonde utilizou o IOP Full. Esse é um dos resultados que nós temos, né? A gente tem vários outros trabalhos no campo com esse produto, na cultura do trigo, na cultura da soja, e agora já é o 3º ano. Tá. Esse ano prejudicou um pouco os trabalhos aqui, né, os resultados, mas já é o 3º ano que a gente tem resultados com... Vamos colocar a próxima tela, Renan, para o Daniel comentar, que também é o comparativo com a utilização dessa solução aí. IOP Full ativa, safra 18-19, a média normal do adjuvante 95,9, com o IOP Full você foi para 96,7, é isso? E lá o testemunha ficou em 73,6, certo, Dênio? Certo, João. Assim, ó, aqui essas testemunhas, talvez o pessoal fale, mas produtividades altas, né, são células experimentais, e aí você tem um aspecto todo que favorece todo o restante do manejo, é muito bem cuidado, né? Porque nós já tivemos em ensaios aí, às vezes com doença, que a testemunha cai bem mais. Mas voltando à questão de IOP Full, é mais um trabalho que mostra, assim, cada 2 colunas aí é um... Ajustando aqui, né, casa é complicado. Com o IOP Full. Então você vê, cada par de coluna aí é um comparativo desse. Tá, e na média, como você colocou ali também, ali teve ao redor de 2 sacos, quase 2 sacos, né? 2 sacas de soja a mais, onde utilizamos o IOP Full comparado com outros óleos. Ok. A gente cortou o professor, o engenheiro Dênio lá da Cotripal, porque ele também tem uma explicação longa, mas enfim, o que a gente fez? A gente pegou um resumo de todos os entrevistados, onde eles demonstraram as virtudes dessa nova mistura. Muito bem, feito isso, vamos agora ao que interessa, vamos ouvir as aulas, as explicações do professor Alan McCracken, lá de Kansas, lá do Missouri. Ele é engenheiro agrônomo, engenheiro mecânico, e vai nos falar sobre tecnologia em baixo volume. Essa é as informações do professor Alan. O professor Alan, ele, com essa tecnologia de baixo volume, ele quebrou um paradigma. E aí, muita gente diz assim, uma coisa muito interessante que o professor Alan diz nas suas palestras, e que o vento, ao invés dele ser o inimigo das pulverizações, o vento é amigo da pulverização. O professor Alan, mas não é o inverso? O vento não atrapalha as pulverizações? O senhor está dizendo que ele ajuda? O vento é fundamental, tanto para a aplicação aérea como terrestre. Muito bem. Por quê, professor? Como é que se dá isso? Bom, temos que sair fora de um pensamento antigo que o pulverizador está pintando uma área de soja, o avião está pulverizando exatamente por baixo do avião. Isso não é o caso. Para ter melhor penetração no cultivo, temos que ter um vento cruzado de preferência.
E com o vento cruzado, temos melhor penetração no cultivo, melhor cobertura. Tá. E o perigo é quando não tiver vento. Assim temos que parar. Mais ainda com a máquina terrestre, se estamos aplicando uma área de soja, uma soja alta, densa, se não tiver vento, um mínimo de 3 km por hora, não liga a máquina. Espera, porque o produto não vai chegar até embaixo. Porque, então, de novo, né, essa minha surpresa aí, que sempre ouvi dizendo o seguinte, quando estiver ventando, para a pulverização. O senhor diz ao contrário, para quando o vento não tem vento. Sim, para quando não tiver vento. Muito que bem. Professor, então vamos começar. O que o senhor tem para nos dizer hoje nos seus conhecimentos para os nossos telespectadores? Fique à vontade. Bom dia a todos. Como o senhor João me apresentou, eu sou irlandês. Fui criado numa fazenda na Irlanda e depois fui para a Inglaterra para estudar agronomia e engenharia mecânica. Fiz uma carreira bem divertida. Trabalhei com 4 multinacionais. Morou na Inglaterra, Brasil, Estados Unidos. Foi para a Suíça 10 anos, voltou para os Estados Unidos. E eu faço assessoria mundialmente para companhias de química, fazendo ensaio com produtos novos, dando assessoria para companhias que operam aviões, tanto companhias de aviação como produtores. E uma ideia predominante em toda essa aplicação é para reduzir custos, aumentar a eficiência. E na faculdade, quando estive na faculdade ainda na Inglaterra, eu estava escutando todos os dias os professores falando de aplicação química. Temos que aplicar muita água, 300, 400 litros por hectare, que ainda hoje se aplica na Alemanha, 400 litros por hectare. E no meio do curso, foi numa exposição e conheci um senhor que me mostrou uma máquina pequena e me falava que pode aplicar 1 litro por hectare. E eu dei risada na cara deste homem. Homem grande, mas um grande mesmo. Tinha 2,7 metros de altura. E ele me falou, senta, rapaz, escuta. Então eu tinha tempo, escutava este homem, me falava, me explicava como funciona a baixa vazão. E de verdade, por muitos anos, eu tentei comprovar que o homem estava errado. E eu acabo sendo o mais fanático, talvez, do mundo hoje, para baixa vazão. Muito bem. E assim, na assessoria, meus clientes me chamam para melhorar a qualidade da aplicação. Justamente esta semana em Kansas, recebi chamadas, produtores preocupados, companhia de aviação preocupada, porque a temperatura todos os dias acima de 30 graus. E o pensamento normal é para usar mais água. E eu falo para eles, não senhores, está no caminho errado, temos que reduzir a água. Mínimo de água possível, aumenta a concentração dos produtos, adiciona um bom óleo, que falta ainda, não temos IOP aqui nos Estados Unidos, para proteger a gota contra a evaporação. Sim, professor, mas assim, o senhor está dizendo para usar menos água, né? Essa é a grande quebra de paradigma. Menos água, melhor cobertura. Sim. E tem uma quantidade específica? Como é que o produtor define isso? Bom, hoje no Brasil o desafio é mais complicado que aqui nos Estados Unidos, porque a maioria dos produtores está aplicando 2, 3, 4, 5, até 8 ou 9 produtos juntos. Então, a definição de volume, muitas vezes, é determinada pela quantidade de produto químico. O objetivo é para ter o mínimo de química na mistura. Assim, produto químico mais óleo, de uns 10% do volume total. Tá certo. Professor, antes de o senhor começar a sua apresentação de maneira que a gente planejou, deixa eu passar aqui para os nossos telespectadores o telefone para perguntas, o telefone gratuito do WhatsApp.
A gente vai deixar esse telefone na tela para vocês começarem a mandar perguntas. Aliás, já estamos recebendo as perguntas, são de dois tipos. Você pode escrever aqui embaixo no Fala Produtor, faça a sua pergunta, como também você pode mandar direto pelo WhatsApp. Vou narrar para vocês aqui o número do WhatsApp que está lá na mão do Jefferson, lá no Paraguai. É o telefone mais 595, que é o código do Paraguai, 985-902-107. Estamos colocando na tela, mais 595-985-902-107. Esse é para você mandar pelo WhatsApp. Pode mandar áudio, mas só que a gente não vai soltar o áudio agora. O Jefferson vai atender. Mas a gente prefere que seja mandado, que as perguntas sejam mandadas por mensagens, para eu também ler aqui, para todos entenderem e participarem da sua pergunta. Tem que botar nome e localidade, viu, pessoal? Tem que dizer de onde vocês estão mandando a pergunta, né, por WhatsApp, mais 595-985-902-107. Ou, se preferirem, use aqui o nosso espaço do Fala Produtor, que eu vou narrar as perguntas. Muito bem, professor. Agora é a sua apresentação. Fica à vontade. Ok, bom dia. Então vamos lá. A tecnologia de aplicação. Esta fotografia na tela é de um produtor de semente em Maranhão. Ele está aplicando um máximo de 10 litros por hectare para melhor cobertura. Sempre pensa, melhor cobertura, usa menos água, não mais água. Eu aprendi ideias de aplicação logo no início da carreira com uma companhia inglesa. Fui enviado para a Iugoslávia para controle de mosquito. O Aedes aegypti, que transmite o dengue, e usamos aviões pequenos, avião agrícola. Vazão 150 a 200 mililitros por hectare. Volume total. E logo em seguida, eu fui para a Espanha para fazer uma aplicação para controle de mosquito. Em Espanha e também fiz em Iugoslávia. Este avião Cessna, lado esquerdo, eu usei para aplicar produto em olivos. E se vê volume 2 litros por hectare. Temperatura 36 a 45 graus. E baixa umidade. Em olivos. Controle fantástico. E a fotografia no meio é de um Pawnee. Eu fiz modificação na Pawnee, injectando química no escapamento da Pawnee. E se vê o avião voando no lado direito, sobre uma cidade de 100 mil habitantes. Controle espetacular. Então, este produto em olivos foi produto que precisava de temperatura. E eu queria fazer ensaio nas condições mais extremas. Por tal motivo, eu fui para a Espanha para aplicar o produto. Funcionou muito bem. Árvores de olivos com esta temperatura. Perfeito. Em seguida, tinha que fazer a aplicação de dessecante. Um avião em Hungria. O avião tinha barra até o final da asa. Causa deriva, senhores, de 80 quilômetros de 4 dessecação. Então, que foi dramática para mim, fiz a dessecação da área perfeita e mais 80 quilômetros para a fronteira de Áustria. Deriva. Como foi reduzida a deriva? Fazendo modificação no avião. Este é um tema, eu faço modificação de pulverizador de avião. Se não funciona como eu quero, eu faço modificação na hora. Mas a outra parte fundamental da deriva foi aplicada sem vento, à tardezinho, condições de inversão térmica. Não se aplica quando para o vento, para a aplicação. Então, a vida seguia, foi ao Brasil para fazer a aplicação de inseticida em algodão. Esta foi espetacular, porque foi com o produto permetrina. E permetrina, nos ensaios iniciais nos Estados Unidos, demorou 24 horas, 48 horas para matar a lagarta. E eu decidi fazer com baixa vazão no Brasil, 2 litros por hectare, para melhor cobertura.
e fez com óleo vegetal um controle de lagarta mais que 90% em meia hora. Quando o produto é contacto, temos que pôr em contacto com a praga. É tão simples. Se não toca a praga, a pobre lagarta tem que comer a planta inteira para encontrar com o produto. E no meio desta, o famoso glifosato foi lançado no Brasil. Eu vi o produto e a bula dizia 400 litros por hectare. Eu fiz a aplicação com produto quase puro, não passava por minha máquina pura, devido à viscosidade alta. Tinha que fazer a diluição com água. Mas eu tive satisfação em observar que o produto demorou para se evaporar. Esse é o secreto do produto. Mínimo de água possível para ter mínimo de deriva. É totalmente ao contrário da filosofia americana e europeia, que diz para o uso máximo de água possível, tamanho de gota grande. Isso é contra a lógica. Temos que aplicar o mais puro possível. Uma ideia de óleo. Naquela fase inicial, faltava óleo. Até o primeiro ensaio, eu fiz a aplicação com óleo vegetal do supermercado. Logo entrou o famoso BVO, óleo degamado. Porque não tinha outro. Esse é exemplo de problemas. A atomizadora fica sujo, o produto fica grudado no tanque do avião. E esse é outro tipo de problema, separação do óleo. Este tipo de óleo não serve, mesmo de graça, não coloca com os produtos químicos, dá separação. Qual é o volume necessário para uma soja? Esta soja, eu não sou de joelho, eu tenho 1,85 m. E o conceito velho foi para aumentar o volume para melhor cobertura. Não é correto. Uma soja assim, 2, 3 litros até 5 litros com o avião. Se uma máquina terrestre, por favor, não ultrapassa 30, de preferência 20, e com vento. Se não tiver vento, a penetração não vai ser mais que uns 20 a 30 centímetros. Controle de ferrugem. Esse foi o primeiro ensaio que fiz com baixa vazão no Brasil. Lado esquerdo, não pagava para passar a colhedeira. E no lado direito, fotografado na mesma hora, fantástico. Esse assunto que eu quero mostrar, que todo mundo lembra. Toxicidade do produto depende da concentração. Já mencionei glifosato. Isso é desses, deltametrina, bula vermelho, mas se vai na farmácia, você compra o mesmo ingrediente ativo para lavar cabelo. E de concentração. E isso com o glifosato. Se vê um ensaio feito nos Estados Unidos por uma faculdade que mostra o controle de uma erva em várias concentrações. Em 23 litros por hectare, linha em cima, deu uns 85% de controle. Mas quando foi aplicado em 190 litros para melhor cobertura, como disse a escola, o controle baixou para 45%. E porque alto volume produzia o mesmo efeito como baixo volume, tinha que usar mais que o dobro de glifosato. E lógico, maior concentração, maior efeito. E mais rápido. Como sou assessor independente, esse é um exemplo, o primeiro passo na vida de assessoria, um produtor em Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso. Ele estava aplicando de 150 a 250 litros para controle de ferrugem. Não controlou ferrugem e me contratou para ajudar. E eu abaixei para 20 litros, um controle excepcional. Esta foi a economia de água para este senhor. Operando 20 máquinas na fazenda dele, tomando o valor 150 litros, algumas estavam a 250. A produtividade das máquinas aumentou de 250 para 400 hectares por dia. E ele usava 17 tanques a menos por dia.
de água. Se vê a economia brutal. Foi vendido os tanques, porque não precisava mais. O sucesso de baixo volume depende de muitos fatores. Não é simplesmente reduzindo o volume de água. Temos que ter tamanho de gota ideal. Se a gota for pequena demais, 10 a 50 micros, as gotas voam, se comportam como fumaça. Então, temos que ter um tamanho de gota de 100 a 350 micros para que penetre no cultivo, tanto inseticida como fungicida. Se for herbicida, podemos usar tamanho de gota maior, porque os herbicidas são sistêmicos. E também queremos minimizar a deriva. Qual é o tamanho da gota? Esse é meu braço com relógio. E se vê na fotografia inferior ao lado esquerdo, gotas nos pelos do meu braço. Eu fiz uma coisa meio louca, eu fico por debaixo do avião, especificamente para coletar as gotas nos pelos e no relógio. E assim fica muito claro o tamanho da gota. Um pelo do ser humano é mais ou menos 100 micros de diâmetro. Então, podemos ver em um instante, as gotas têm tamanho 125, 150 micros. E no relógio foi visível o tempo para secar. A gota tem que ficar molhada um mínimo de 5 minutos, de preferência 10, para que penetre melhor na folha e penetre no insecto. E na fotografia no lado direito, esse foi no para-choque do diretor nesta fazenda, observando a dispersão da gota no para-choque. Faltava para mim. Então, eu fiz uma adição de um espalhante organosiliconado para melhorar a dispersão na folha. Eu não ando tão preocupado se o tamanho da gota é 180 ou 175 micros. Isso não é importante. O importante é que não produzimos tamanho de gota muito grande. Buscamos uniformidade da gota. Porque uma gota grande, né, como neste exemplo, pode ter mesmo volume como 64 gotas de 1/4 de diâmetro. É óbvio que vai fazer melhor controle, tamanho de gota mais uniforme. Como esta. Lá em cima, tamanho de gota muito grande, irregular, produto perdido, simplesmente jogado fora. Isso é uma fotografia que bateu em Irlanda ano passado, só para despertar interesse em drone para o pessoal na área pequena, fazendas de 1 hectare, 5 hectares, aplicando com pulverizador 20 metros de barra, estão amassando até 12% do trigo. Isso é uma oportunidade para drone. Como aplicamos o produto? Primeiro passo, qual é o tamanho da gota? Depende de cada situação. Se o produto é contato, temos a obrigação em pôr este produto em contato com a praga. E como dar um tiro com rifle? Se a bala passa 1 milímetro fora da cabeça de um venado, um pássaro, efeito zero. Se o produto é sistêmico, pode ser aplicado com menos precisão. Se o produto tem vapor e sistêmico, uma maravilha. Então, temos que sempre buscar o melhor resultado possível com o maior tamanho de gota possível para minimizar a deriva. Voltando ao assunto de mistura. 6 ou 8 produtos. Todos os produtos químicos são formulados para ser misturados com água. Isso é falha, em muita forma. Então, o pessoal joga água no tanque, produto 1, misturado. Produto 2, em cima do primeiro produto, esse é errado. Temos que misturar cada produto com água e depois joga no tanque, para ter melhor uniformidade, sem separação. Este desenho que eu fiz para um produtor na Bolívia, eles batizaram com o nome MacTank, para me agradecer. Que volume temos que aplicar? Uma máquina terrestre, tem muito cliente aplicando apenas 10 litros com a máquina terrestre.
alguns com 8 litros. E essa é a uniformidade da aplicação no lado esquerdo. Um bico cônico. As duas gotas grandes é evidência de vazamento de uma mangueira. Como chegamos a aplicar isso? Temos que fazer calibração, uma forma simples e econômica, bolsa de plástico, cada bico, pesando, e eu exijo uma tolerância máxima de 10% entre bicos. Se mais que 10%, joga este bico fora. Mas a parte da aplicação aérea, as falhas começaram com a primeira aplicação. Este avião aplicando o produto em pó. Obviamente, complicado. Tinha um rapaz atrás do piloto, jogando pó fora, e depois alguém inteligente pensava melhor misturar com água. Esta foi a falha. Devido a este problema, temos os problemas de deriva. Então, toda a vida, eu buscava um óleo diesel, misturado com inseticida para controle de mosquito. Fiz a aplicação de fungicida na Ijuí, com apenas 2 litros por hectare em trigo. Maravilhoso. Depois experimentei com óleo de soja também para mosquito, e óleo combustível com piritroides no algodão. O pessoal usa até hoje melaça em Guatemala para controle da evaporação. Óleo de gamada tem suas vantagens, mas tem muitas desvantagens. Eu fiz a aplicação com glicerina em Mato Grosso. É produto bom, por um lado, devido à sua densidade, mas o produto é super solúvel em água, assim não recomendo para fungicida. Óleo mineral e vegetal, que dá mais fitotoxicidade. Para mim não tem diferença. O mineral vai penetrar a folha um pouco mais rápido que o de soja, mas o assunto de fitotoxicidade e tamanho da gota. E por enquanto, com o desenvolvimento da IOP, eu era um dos primeiros em fazer avaliação, e um dos melhores óleos do momento. Eu ando assim louco, sempre buscando algo melhor, mas por enquanto esse é um dos melhores. E o produto que quebra a tensão superficial da água. Se a gota fica como nesta máquina de café no lado direito, isso vai dar fito, que não tem poder de dispersão. A qualidade da aplicação começa com o equipamento do avião. Temos que controlar o volume por atomizadora. Se bico, também temos que controlar a tolerância máxima de 10%. Temos que medir a faixa do avião, a uniformidade de gota. Está voando muito abaixo nesta foto. Tem sistema de computadora. Essa foi a primeira, fiz 40 anos atrás quase. Mas funciona muito bem com alto volume. Não funciona com baixo volume, porque não coleta as gotas. O uso de cartão rede sensível, as duas gráficas mostram a mesma aplicação. Ângulo de cartão. Faixa efetiva, lado esquerdo, aplicando dessecante, faixa excessiva do avião. Um glifosato é bom para mostrar a faixa. Filtros limpos, se o óleo for bom, fica como o lado direito, se for ruim, como o lado esquerdo. A vida da gota, pessoal, é a coisa mais importante. A gota tem que sobreviver. Se vê assim uma máquina pequena que eu uso, tamanho da gota pequena de 120 micros, a gota sobrevive à água 4 segundos. Não vai chegar no cultivo. Use espelhos, pessoal. Cartão não funciona mais. Mais ainda quando temos misturas de vários produtos, assim o espelho mostra a vida da gota. Passa um dedo, essa aplicação foi com 5 litros por hectare. Controle de deriva, essa fotografia cortesia de um grande amigo de Água Textor. É possível controlar a deriva e deixa uma margem de segurança. Se vê a aplicação de inibidor de florescimento em cana-de-açúcar. Espetacular.
Cobertura. Já mencionei. Cartão hidrossensível usa com muito cuidado e não funciona com misturas com óleo, porque os cartões são hidrossensíveis. Isso é a eficiência da aplicação. Esta aplicação em cima, tamanho de gota grande e regular, não controla nada. Mata algum lagarto pelo impacto, não pelo produto. E assim, baixo volume, alto volume. Essa aplicação americana, tamanho de gota, diâmetro médio, 381. Isso é um desgaste. O produto não vai funcionar. Não vai fazer penetração. Essa é uma aplicação Mancozeb, 5 litros do lado esquerdo, até produto por baixo a folha, lado direito, 7 litros por hectare. O poder de redistribuição de um óleo bom, isso é fundamental. A gota tem que espalhar, mas espalha de uma forma lenta. Se for espalhar rápido demais, corre fora da folha. Essa é uma aplicação em Canadá. O piloto não tinha forma de voar mais baixo, porque tem muitas árvores. E a recomendação dos técnicos era para 40 litros por hectare. Mas o produto não chegou, devido à evaporação. E eu ajudei este cliente com seu avião e reduzimos a vazão para 5 litros. Fungicida misturado com óleo, o produto chegou bem, as gotas foram protegidas, um controle excelente. A formulação tem um efeito dramático sobre o produto, sobre as gotas. E cada vez que adicionamos um produto a mais, mudamos o tamanho da gota. Por favor, usando o sistema de calibração do avião, faça com água, mas depois tem que ser feito com produto químico. Porque cada adição de um outro produto muda o tamanho da gota. Isso é feito de vários adjuvantes sobre o tamanho da gota, para te dar uma ideia. O tamanho da gota foi de 150 micros, em um caso foi menos que 80. Efeito de adjuvante. Se o adjuvante, o óleo for ruim, um óleo degumado, muitas vezes resulta em efeito de ovo frito. Existe um termo técnico, mas ninguém vai lembrar, então não adianta mencionar. Ovo frito todo mundo sabe. A gema fica no meio e o claro espalha para o lado. Se o ingrediente ativo fica no meio, isso vai dar fito. Então, o ingrediente ativo tem que ficar junto de uma forma uniforme e espalhar na folha. Condições climáticas, o vento é nosso amigo. Podemos esquecer de temperatura e umidade. Até o dia que podemos dar a ordem para a lagarta, para de comer 29 graus. Então, por favor, esquece disso. Estamos protegendo a gota. Quando tem vento demais? Como eu disse, um vento bom cria interesse, mas sem vento é muito mais perigoso, como esta. Vantagens de baixa vazão. Livre de problema de evaporação, até hoje não conheço limite. Melhor penetração, melhor controle de praga, é possível aumentar o intervalo entre as aplicações e maior produção devido ao melhor controle. E, obviamente, um avião ou máquina faz mais hectares por hora em condições favoráveis. Citrus, no Brasil, controle de greening, aquela psyllid que transmite greening. Eu fiz projeto para um produtor grande no Brasil e reduzimos de 3.000 litros para 5 litros. Nossa. Isso em México, limite 45 graus em espargos, controle fabuloso e umidade baixíssima no deserto. Muito obrigado pela atenção. Essa é a parte que queria mostrar. Agora podemos entrar no debate. Pois é, no debate, nas perguntas. Assim, olha, uma explicação para todos os nossos telespectadores é que essa palestra do professor Alan vai ficar disponível já no nosso site para você rever. O professor é uma pessoa muito educada, né?
e a gente pediu para ele, seja rápido, professor, seja conciso. Ele foi, né? Só que ele passou as telas muito rapidamente, eu consegui pegar algumas coisas. Então, assim, para você rever novamente, vai estar disponível. Mas eu posso dizer o seguinte, a cada tela do professor merecia uma aula de 1 hora. Eu tenho certeza disso, que todo mundo adorou. Bom, eu tenho várias perguntas, mas o professor Alan vai dar uma descansadinha, vai tomar uma água, porque as perguntas estão chegando. Estou me perdendo aqui. Ó. Agradeço a alta audiência que nós estamos tendo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas perguntas. A gente está colocando aí o telefone para você mandar perguntas. Continue. Se a gente não conseguir responder todas ao vivo, vocês receberão a resposta, sim, individualmente. Muito que bem. Vamos agora ao professor Altieres de Faria, lá de Primavera. Ele vai falar para a gente. Professor Altieres, agora vamos trocar a tela aqui, vamos botar o professor Altieres no ar. Professor Altieres, epa, agora é a sua vez, Altieres. Que aula do Alan, hein, cara? Que aula, hein, Altieres? Não estou ouvindo o Altieres? Você apertou o botão mute aí, Altieres, você abriu o áudio, vê se você... Só aperta o agora botão. Sim, agora sim, muito bom. Então, eu fiz um comentário, que aula do Alan, né? Ele foi muito rápido, né? Ah, excelente. De falar depois dele vai ser um desafio, hein? Vocês me colocam numa fria, assim. Altieres, tem uma pergunta aqui que acho Sim. que pode encaminhar a sua palestra, que é assim, ó, me parece que foi feita pelo Edinardo Cadó, lá de Tangará. Ele pergunta assim, o que é mais importante, volume de cauda a ser aplicada ou o tamanho da gota aplicada? O que é mais importante? Ah, essa é uma boa pergunta. E assim, hoje o que a gente usa para responder essa pergunta é o seguinte, a primeira coisa é ter alguém com critério acompanhando a aplicação. E aí, fazer essa gota chegar. O mais importante é fazer a gota chegar. O que eu vou fazer para essa gota chegar no meu alvo? E aí, o que a gente tem observado? Quando o produtor tenta usar uma gota, um volume de cauda alto, e não olhando para a gota e olhando para essa gota chegar no alvo, ela não chega. Então, uma gota pequena, bem protegida, bem posicionada, em cima de um bom produto, ela vai ser mais importante que o volume de cauda. Tá. A gente pediu para você dar a sua ênfase na proteção da gota, então a gente vai ouvir você falando sobre isso e também fazendo uma importante alusão ao Altieres, que ele experimentou o IOP, né? Em várias condições ele tem os resultados desse estudo lá da Fundação MT. Então a palavra é sua, Altieres. Obrigado, João. Bom dia a todos. Falo então para vocês sobre alguns dos principais resultados que nós tivemos aqui pensando sobre tecnologia de aplicação e sobre proteção de gotas. Bom, então, eu trabalho na Fundação Mato Grosso, vou passar rapidamente para vocês aqui, e eu vou começar de forma diferente, João, essa apresentação, eu vou começar pelo final, porque durante a apresentação eu quero deixar bem claro esses pontos para vocês. Sempre que possível, para trabalhar principalmente em baixo volume, use com muito critério e sempre que possível diminua essas misturas complexas em tanque. Então, seja muito criterioso para utilizar essas misturas. Sempre que você precisar fazer misturas complexas, então tome cuidado com o volume de calda que você vai utilizar e busque produtos sempre que precisem que aceite tenha uma menor dosagem que aceite essas misturas. Evitar sempre as pré-misturas muito complexas, porque a gente pode forçar às vezes reações de tanque. Então, ir sempre para no máximo 2 produtos na pré-mistura por vez. Abrir sempre essas moléculas, misturando, diluindo e cuidado com esses produtos. Em caso de dúvida, faça pelo menos o teste em jarra, ver o que você vai ter com essa mistura que você está tentando fazer. Evitar utilizar produtos reativos juntos. Então, aquelas misturas com micronutrientes foliares, às vezes um produto mais básico, junto com mais ácido. Atender o produto mais exigente e o maior desafio. Então, qual que é o maior desafio no momento da aplicação? É a praga? É o fungicida? Então, sempre que eu vou fazer essas misturas, atender esses desafios. Sempre proteger essas gotas, utilizar bons produtos para proteger. Usar o bom senso sem moderação. E, principalmente, treinar mão de obra. A gente fala que o baixo volume, ele é para quem quer e não é para quem... Ele é para quem quis poder e não é para quem quer. É para quem fez um trabalho de casa bem feito. Bom, eu vou passar um pouquinho sobre aqui... Esse conceito que eu gosto sempre de utilizar é o seguinte: colocar ingrediente ativo em quantidade adequada no alvo biológico em momento oportuno, de maneira econômica, eficiente, sem risco de contaminação ambiental do homem e ambiente. Então, colocar o ingrediente ativo. Então, o professor Alan colocou de forma brilhante. Ninguém está falando de colocar água. A água não vai controlar nada.
Então, esse é o conceito de tecnologia de aplicação. E o que a gente vai levar em consideração? Alvo e produto. Isso vai definir a tecnologia de aplicação. O resto é ajuste em função de ambiente e máquina. O que define alvo e produto? Eu saber onde está o alvo, aqui vou colocar para vocês. Onde está o meu alvo? A lagarta está onde? E fazer essa gota chegar. As misturas de tanque. Então, eu fazer esses produtos todos que eu estou colocando no tanque conversarem de forma eficiente. Conversar o mesmo idioma, falar a mesma língua, para não ter a reação de tanque. Vou colocar aqui, por exemplo, para vocês, misturas de graminicida com auxínicos. Então, entender que eu posso ter esses antagonismos de um auxínico, de um latifolicida, influenciando negativamente com a CCase. E isso que eu tenho que entender antes de colocar no tanque, entender do produto. Porque eu entendendo da praga, entendendo o produto, eu posso evitar esse tipo de problema, de reação de tanque. Eu posso proteger melhor isso aqui. Isso, por exemplo, é um resultado que a gente teve na prática, onde nós fizemos aplicação em 2 cenários, um com barra baixa, o outro com barra alta, e vários volumes de cauda para controle de ferrugem. Aplicação terrestre. E o que a gente observou? Que quando você abaixa a barra com um volume de cauda menor, você não tem diferença, não tem resposta para o volume de cauda mais alto. O que eu estou dizendo para vocês na prática? Como que eu posso, então, tornar uma aplicação normal, com a barra mais alta, uma aplicação eficiente? Protegendo essa gota. Isso aqui não teve proteção de gotas. Então, se eu pegar esse volume de 20 litros na barra alta e proteger essa gota que eu estou produzindo, eu vou tornar ele equivalente a um produto aqui, uma aplicação de 100 litros por hectare. Então, não interessa se eu estou utilizando muita água, eu tenho que partir para o lado de proteção de gotas. Aqui na prática, eu trouxe para vocês o exemplo. Eu abaixei a barra, eu dando equivalência assim, eu estou protegendo essa gota, estou fazendo ela chegar mais rápido no alvo e estou aumentando a eficiência da aplicação. Aqui embaixo tem as produtividades, então aqui nós colhemos e aqui as produtividades em cada parcela. Então, quando eu trabalho com a barra baixa, fazendo equivalência, se eu proteger essa gota, eu faço os 20 litros, então eu tenho a mesma eficiência que 100. Orvalho, e aí a gente fala do alto volume, né? Aplicação pela manhã, 1 litro de glifosato, 2 litros de glifosato, 3 litros de glifosato. Aí eu coloco um produto que evita o escorrimento, porque eu tenho muito orvalho nessa manhã, e à tarde, com temperatura alta, com umidade baixa, eu vejo que esse produto funciona melhor que amanhã, porque eu não tenho escorrimento, eu não tenho a perda desse produto. Misturas, e aí o cuidado de novo, volume de cauda alto com orvalho. E aqui eu tenho, por exemplo, um fungicida, 5 aplicações de Prevenil sozinho, eu tenho aqui 72 sacos de soja. Quando eu coloco as misturas com produtos que podem dar fito, por exemplo, Losban aqui, junto com esse fungicida, 5 aplicações com volume alto, com orvalho, eu tenho um controle de ferrugem e eu tenho uma performance do fungicida muito pior que a testemunha. Ou seja, eu posso atrapalhar essa aplicação quando eu subo o volume de cauda muito e misturo com um produto que eu posso ter fito. Então eu controlo a ferrugem, mas eu abro a porta de entrada para outros patógenos por ter a fito. E assim, da mesma forma para outros óleos. Então sempre tomar muito cuidado com o que eu estou fazendo na mistura. É muito importante eu ter esse cuidado. E aqui eu quero apresentar para vocês, é onde eu vou gastar um pouco mais do tempo. De novo, esse foi um trabalho que a gente conduziu com o IOP e a gente tentou entender o seguinte: volume de cauda e horário de aplicação. 30 litros por hectare, utilizando aqui o áureo, um siliconadozinho. E aqui, 30 litros por hectare, 7 horas da manhã com IOP, 250 ml. E à tarde, 30 litros por hectare e 90 litros por hectare. Os dois cenários, então, o que a gente teve de resultado aqui para controle de ferrugem? E eu vou chamar a atenção para vocês aqui em termos de produtividade sódica, o que me interessa. Então, pessoal, isso a gente pode ter. De manhã tem o orvalho, mas quando eu utilizo aqui um óleo onde não tem potencial de fito, um potencial de fito menor, uma produtividade maior de soja, e quando eu chego à tarde, onde a temperatura é mais alta, onde eu protejo mais essa gota, tanto com 30 litros aqui por hectare, como com 90 litros por hectare, o que fica evidente para nós? Com 30 litros, o que eu poderia fazer? Aumentar a quantidade de óleo e proteger mais essa gota, porque eu ainda tive resposta aqui com 90. Então, como que eu torno 90 próximo a 30, protegendo mais a gota? E mostrando para vocês que à tarde eu tive uma resposta de produtividade melhor. Pessoal, eu não preciso de engenheiro agrônomo para aplicar 100 litros por hectare. Então, assim, eu não preciso de ter uma equipe toda engajada para aplicar 100 litros por hectare. Onde está o desafio hoje?
eu baixar o volume de calda e fazer esses produtos conversarem no tanque. Às vezes é difícil, o grande desafio hoje passa pelo quê? Problemas de reação de tanque. Porque, pessoal, às vezes tem muitos produtos sem colocar no tanque e não está respeitando nem a solubilidade. Eu estou tentando solubilizar isso, não estou conseguindo. Às vezes eu visitava muitos produtores tentando fazer ácido bórico no avião aqui e utilizando, às vezes querem colocar 1,5 kg de ácido bórico no tanque do pulverizador e no tanque do avião fazendo 10 litros, 7 litros por hectare, não vai. Então eu entender até onde eu posso ir com os produtos, mas respeitando a sua solubilidade, entendendo aqui que o mais importante é proteger. Eu posso ter 30 litros por hectare fazendo a mesma coisa que 90, eu ganhando 1/3 da água. Então é muito importante proteger essa gota. Eu posso fazer isso. Aqui nós fizemos o teste com um limite inferior da dose de IOP. Pela manhã, o que eu poderia fazer? Eu poderia reduzir o IOP. Trabalhar aqui com 180, 200 ml e à tarde trabalhar aqui com 300, 350 ml de IOP, que eu poderia ter aqui, não ter diferença entre os 90 e os 30 litros por hectare. Então, pessoal, voltando aqui de novo, mais importante, pessoas com critério e o que a gente chama muito de monitoramento online da aplicação. Começa onde? Num bom monitoramento de praga. Por quê? Eu posicionar o produto certo no momento certo. Segundo, ver se o que eu estou fazendo de aplicação, que é na hora da aplicação, monitorar a aplicação, saber se a gota está chegando no alvo. Se a gota chegou no alvo, pronto, acabou o problema. E terceiro, é visitar o campo depois para ver se não teve alguns problemas de reação de tanque, de incompatibilidade de produto, de antagonismo. Dessa forma, monitoramento antes, durante e depois, o sucesso é 100% garantido e eu posso trabalhar aí com baixo volume, tendo economia, tendo eficiência. Pessoal, de forma bem rápida, eu tentei passar para vocês aqui. Nós temos vários trabalhos com várias empresas aí agora partindo para esse ramo de químico aí, porque as empresas estão perdendo, estão matando produto todos os anos por não dar atenção à tecnologia de aplicação. Então nós estamos buscando algumas parcerias, principalmente com as empresas de químicos aí, nós já temos algumas empresas que já estamos procurando, nós temos mais algumas poucas vagas para fazer alguns trabalhos, mas dá muita atenção à tecnologia de aplicação. Pessoal, muito obrigado. Muito bom. Estamos às ordens aí para qualquer pergunta, João. Você já tem um monte de perguntas aqui, vamos selecionar algumas, mas antes deixa eu dar o espaço para o Jefferson Santi, lá da Impasa, que vai falar sobre o IOP. Tem uma pergunta para você, Jefferson. Bom, primeiramente, você deve estar satisfeito com o que você organizou aqui, né? Muito bom, né? Hein, Jefferson? Então, João, espero que sim. Mais satisfeito eu vou ficar realmente se a gente está atendendo a demanda aí dos nossos produtores, né? Eu acho que levar uma informação de qualidade, né, com profissionais que realmente têm conhecimento e ajudam, isso é o nosso objetivo aí da Impasa e da tecnologia IOP também. Pois é, a sua parte é, claro, explicar o IOP. O Jean Zibel, do Rio Grande do Sul, Jean Zibel, está perguntando para você, como é que a tecnologia IOP funciona na baixa vazão? Então, o que é o diferencial da tecnologia IOP perante a outros produtos, né? Então, nós unimos uma fonte diferenciada de óleo vegetal de milho pelo seu processo, não diferenciada por ser de milho, né? Os óleos vegetais sendo de diferentes fontes não variam muito na eficiência ou não de uma aplicação, mas o processo que a gente deu para produzir o óleo de milho da Impasa, na nossa avaliação, é o diferencial. Nós fazemos uma desacidificação desse óleo vegetal, nós fazemos um processo de limpeza com carvão, argila ativada, nós fazemos uma retirada das ceras do produto. Para que tudo isso? Para dar condições de uso do óleo e ele ter o mínimo de problemas operacionais nessa aplicação. Isso é essencial. Eu, quando conheci o Alan, João, ele falou assim, o avião deveria ser proibido de levantar voo sem óleo, porque tem que ter proteção. A altura de voo é maior, até essa gota chegar no alvo, ela precisa estar protegida, né? Então, mas nós temos o desafio, como o Altieres falou, e como que eu faço essas misturas? Como que eu consigo trabalhar com caldas concentradas? O que acontece nessas caldas? Então, ter uma qualidade de um óleo que permita você poder misturar caldas concentradas é fundamental. E isso nós conseguimos porque desde o início do projeto de desenvolvimento
da tecnologia IOP se pensou para o uso como um adjuvante. Mas a gente não parou aí nesse processo. O que aconteceu foi, pela visão da Impasa, pela visão do proprietário da Impasa, e é algo que eu quero comentar aqui porque isso é uma satisfação muito grande, o senhor José Lopes, que é o proprietário, ele falou assim: Jefferson, se o produto que nós vamos desenvolver é bom, a gente vai vender. Se ele não é bom, a gente vai vender para outro ramo. Você não pode ficar contando história. Então, a gente saiu atrás de pesquisa, nós envolvemos professor Lucas Navarini, professor Walter Boller, professor Carlos Forcellini, professor Rony Batista, Caroline Vespe, professor Gandolfo. Então, nós tivemos uma série de pesquisadores no início do projeto que validaram o nosso produto. E a experiência desses professores trouxe uma necessidade de evolução na parte de óleos, onde nós juntamos a tecnologia de óleo, né, por diferente processo de produção que a Impasa criou, né, com a tecnologia de adjuvantes de alta performance específicos para óleo. Por que aconteceu esse casamento? Porque a indústria química de aditivos também está evoluindo. Os aditivos que são misturados aos óleos, os aditivos que são misturados nos adjuvantes. Evoluindo por quê? Porque elas mesmas estão mostrando que a nova tendência dos adjuvantes é todas virem base óleo. Por que eu estou comentando isso, João? Porque existe no mercado, eu uso óleo ou uso adjuvante? O IOP tem as duas tecnologias no mesmo produto, mas com adjuvante que trabalha óleo, diferente de outros adjuvantes que trabalham apenas nas características da água. E aí o que acontece? Forma o ovo frito que o Alan falou. O adjuvante vai, quebra a tensão superficial da água e separa. Eu tenho uma cauda bem emulsionada, uma cauda estável, e quando a gota cai sobre a folha, o adjuvante espalha água e os produtos ficam parados. Se eu tenho óleo nessa cauda, eu vou deixar o óleo concentrado e ele não espalha junto. Então, isso é um diferencial. Então, como que a tecnologia, respondendo à pergunta, né, ajuda? É nisso, é em produzir uma cauda estável, é em dar segurança que a gota vai sair do avião, vai sair da barra de pulverizador e vai chegar com vida, vai ser uma gota efetiva na folha, e a hora que ela chega na folha, ela vai ter distribuição uniforme, uma distribuição que tenha condições realmente, ou seja, de evitar fitotoxicidade e ter penetração. Óleo, os óleos são excelentes penetrantes, os adjuvantes não são. Os óleos são excelentes anti-evaporantes, os adjuvantes não são. Mas os adjuvantes espalham, os adjuvantes uniformizam o tamanho de gota, os adjuvantes ajudam a flexibilizar as caudas de aplicação. Muito que bem. E eu fiz aqui, né, Jefferson, eu fiz a minha mistura, ela continua paradinha aqui, estabilizada, a emulsão perfeita, mas isso eu fiz aí 1 hora atrás. Você ontem... Eu tenho a minha de ontem. Pois é, ontem você fez uma entrevista comigo e fez a sua mistura. Cadê a sua garrafinha lá? Pode pegar agora. Você não vai aí? Não, pega ela lá, traga. Você não a balançou, evidentemente. Essa era a história que a gente estava mostrando. E aí continua... 24 horas. 24 horas. O óleo grudadinho na água. É isso daí? 24 horas. É isso, Jefferson, que nós estamos mostrando? É isso mesmo. Ó. Isso é a qualidade dos aditivos que tem no IOP, a qualidade da emulsão. Nós produzimos microemulsões. Isso é difícil de separar. O Alan, em vários dias de campo, que nós tivemos a oportunidade de fazer junto com ele, em alguns momentos nós colocávamos uma concentração alta do IOP na água, e ele fazendo o teste, mostrando o tamanho de gotas diferente, mostrando a evaporação nos espelhos, quando a gente colocava uma concentração muito alta de IOP, não marcava os cartões. Entende o que é isso, pessoal? O óleo prendeu tanto a água que ele não marcou o cartão hidrossensível. E o Alan falava, é isso que eu quero. Então, isso que é a tecnologia IOP, senhores, algo que é diferente pelo seu processo e pela combinação desses aditivos que são específicos para óleo, e então entregando aí em vários trabalhos de pesquisa, e a gente vai estar passando, vai ter o prazer de informar, mostrando resultados, melhorando o controle e melhorando a produtividade da soja na média aí de 3 sacos por hectare. Então, isso é algo muito, muito positivo e muito
com muita satisfação para a gente poder estar levando isso ao nosso cliente, ao nosso produtor. Ok, Jefferson. Agora vamos acelerar aqui, porque nós temos muitas perguntas, né? O tempo está se esgotando. Vamos à pergunta para o Alan, que causou o maior problema, né? Então eu vou passar aqui a pergunta do senhor Denner Lirani, de Ponta Grossa, Paraná. Alan, sobre a deriva, não há problema na aplicação, no caso da deriva? Essa foi o maior número de perguntas está em cima da deriva. Alan, não há problemas? Bom, obviamente temos que tomar cuidado, assim. Primeiro passo, não aplica quando para o vento, ou para a aplicação quando para o vento. Assim, o vento é algo positivo. Se o vento vem do sul, a deriva não vai para o sul. Então, a deriva vai para o norte. Então, temos que aplicar os produtos conforme a direção de vento. Ou como se limite. Califórnia, que é o estado mais controlado nesta, diz, se o vento está a seu favor, voa. Se o vento não está a seu favor, não aplica. E se com vento a seu favor, tem aviões voando até a cercada de uma casa. Porque o produto não vai derivar contra o vento. Obviamente, gota muito pequena pode voar, pode ter deriva. Mas temos que controlar o tamanho da gota, ajustando bem o equipamento da máquina, seja terrestre ou avião. Tá. Alan, a Fabiola de Palmeira, lá no Paraná, ela diz assim, eu estou usando pulverizador de arrasto. Se usarmos 30 litros por hectare, vou ficar dependente da umidade do ar, certo? Qual a umidade mínima de trabalho indicada? Não existe. Tendo um bom óleo, uma mistura boa, não existe mais limite de umidade do ar. Isso posso te dizer com 100% de segurança. O secreto é a concentração do produto e um bom óleo que protege o tamanho da gota e com a máquina arrastre, que anda mais lento, para reduzir o volume, podemos ajustar o espaçamento dos bicos para 1 metro. Assim podemos trabalhar com uma ponta maior que não faz tamanho de gota pequeno demais que provoca mais deriva. Assim, é um jogo com o tamanho das pontas e pressão, para não trabalhar com pressão alta demais. Tá ok. Eu tenho o Ednardo Cadó de Tangará voltou aqui, acho que a pergunta é para os dois. Assim, ó, escolham aí quem vai responder, se o Altieres ou o Dr. Alan. O Ednardo está dizendo assim, tem um questionamento. Se com uma ponta de pulverização aplico 100 litros por hectare a 10 km por hora e decido fazer vazão de 50 litros com a mesma ponta, andando a 20 km por hora, mantendo a mesma pressão, o que acontece com a cobertura de gotas? Quem que responde, o Alan ou o Altieres? Vai em frente, Altieres. Vai, Altieres, sobrou para você. Quer que eu reponha a pergunta? Não, pode, eu tinha entendido. Ele trabalhando com uma gota, quando ele vai aumentar, a máquina vai, se ele tiver o compensador de velocidade, a máquina vai aumentar trabalhar com uma gota às vezes menor. E o que o Alan está pregando aí, a gente acredita também, é que aqui não estamos só discutindo cauda, mas discutindo também proteção. E se ele baixando esse volume, ele vai ter que proteger. E o que a gente observa no campo é protegendo mais essa gota. E diretamente, ele vai aumentar a concentração de produto nessa cauda, possivelmente essa cobertura vai ser maior. Eu tenho uma pergunta aqui que vem do Paraguai. Pessoal, tem que dar o nome e o sobrenome, né? E a localidade. Então, a pergunta do Rafael, do Paraguai, vai para o Alan agora. As máquinas, doutor Alan, pode ficar variando a velocidade na hora da aplicação? Isso interfere na qualidade da aplicação? Alan? Sim, claramente. Só trocar aí, o Renan, troca aí. Isso. Pois não, Alan. Todas as máquinas autopropulsadas, quando a máquina aumenta a velocidade, está aumentando a pressão. E aumentando a pressão, estamos reduzindo o tamanho da gota. Então, é sempre
vai ter alguma mudança de velocidade, então temos que escolher a ponta na faixa média de velocidade e a pressão desejada para uma boa aplicação. E, igualmente, se a máquina for andar muito lento, que é uma coisa fantástica, assim, para a aplicação de herbicida. Reduz a velocidade da máquina, automaticamente vai ser reduzida a pressão e vai fazer menos deriva. É uma forma de controlar a deriva. Ok. Bom, eu estou aqui perdido nas perguntas, para tentando, enfim, dar o direcionamento. Ô Jefferson, acho que é para você. Marcos Crestani, ele é produtor rural, engenheiro agrônomo, faz projetos agrícolas para a agricultura familiar lá no Rio Grande do Sul, agricultores, produtores com até 80 hectares. Gostaria de saber dosagem por hectare do IOP e se o IOP pode ser usado em todas as fases do ciclo das cultivares, soja, milho e trigo. Jefferson. Então, com relação ao uso, não tem contraindicação, ou seja, independente do estágio dos cultivos e dos cultivos. A tecnologia IOP, que adicionou óleo mais adjuvante, ela tem flexibilidade para usar em herbicidas, inseticidas, fungicidas. Eles são realmente adjuvantes que vão proporcionar melhor controle e segurança dos produtos que são aplicados. Como o Altieres comentou bem, nós temos que saber qual que é o alvo que a gente quer atingir e entender qual que é o produto que é o recomendado. O IOP vai ser um veículo que vai auxiliar e vai dar maior segurança nessas aplicações. Por isso que pode ser usado em todos os cultivos sem inconveniente. Não sei se respondi toda a pergunta, João. Quer que eu repita? Não é necessidade? Repite, só para mim recordar aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, Marcos Crestani. Gostaria de saber a dosagem por hectare, se pode ser usado em todas as fases do ciclo de soja, milho e trigo. Então, com relação à dosagem, é algo que nasceu, assim como está um pouco também, nasceu de uma junção de todos esses pesquisadores que trabalharam no desenvolvimento inicial do IOP. Não foi algo assim que a gente definiu simplesmente para ficar com um custo por hectare competitivo, como muitas empresas fazem. Então, é algo que eu tenho que comentar, porque o mercado, muitas vezes, no campo, isso não é levado muito em consideração a dose para ter eficiência. Acaba o custo sendo o que mais define a dose, e isso é algo que nós, da Impasa, não vamos fazer. Nós vamos prezar sempre pela qualidade e a eficiência técnica do produto. E nós sabemos que os fungicidas, eles têm uma alta dependência de óleo para que possa ser carregado para dentro da planta. E a nossa dose mínima para entregar essa quantidade de óleo, ela é 350 ml por hectare. 350 ml por hectare, nós entregamos a quantidade de óleo que garante que o fungicida seja carregado. Talvez vai ter outras aplicações, como um herbicida, um glifosato, que não tenham uma dependência tão alta de óleo e nós podemos trabalhar com uma dose menor. Então, não tem uma dose definida, fixa e que serve para tudo. Nós vamos ter doses flexíveis de acordo ao uso. Por quê? Se a vazão for baixa, menor de 50 litros por hectare, nós temos segurança que com 350 ml por hectare nós temos proteção em condições de temperatura e umidade adequada, ok? Mas o Alan está falando, não importa mais temperatura e umidade para se fazer uma aplicação bem feita, com gota protegida. E então, se eu não vou parar o meu pulverizador, e os resultados do Altieri mostram que uma aplicação feita com sol quente, com temperatura alta, respondeu em mais de 300 quilos por hectare de produtividade, por que a gente vai parar nessa hora? Vamos proteger mais essa gota. E aí a gente aumenta a dose aí para meio litro por hectare. Estou com temperatura alta, estou com umidade baixa, sobe a dose para meio litro e garanta mais essa proteção. De 50 litros por hectare a 100 litros por hectare, porque tem muita gente que está dentro dessa faixa de aplicação, a dose é meio litro. Acima de 100 litros por hectare, nós temos que trabalhar com percentual, 0,5%. Mas aí é algo que a gente chama a atenção do pessoal e fala assim,
Pode ser usado acima de 100 litros? Pode, mas vamos testar, vamos começar a usar menor vazão e ter mais eficiência nas aplicações e maior rendimento operacional também. Muito bom. Nessa linha, então, para o professor Altieres, vamos botar o Altieres agora na tela. A pergunta é do João Paulo de Chapadão do Sul, lá do Mato Grosso do Sul, Altieres. Qual é a sequência de produtos a colocar no tanque com uma vazão de 30 litros por hectare? Para a aplicação de fungicida usando o Mancozeb, certo? E qual o horário mais recomendado usando o IOP, claro. Quer que eu repita? Tá bom, assim. Tá claro, né? Tá bom. Na verdade, quando a gente está utilizando o Mancozeb, eu tenho utilizado, primeiro, eu não tenho muito uma sequência de mistura. Eu atendo primeiro quem precisa de mais agitação. Então, às vezes, o Mancozeb eu coloco primeiro, precisa de agitação. Quando o produtor está trabalhando, às vezes, tá com uma água dura, precisa de reduzir aquela água dura. Então, às vezes, ele está utilizando um adjuvante específico para essa água dura, tirar esses metais da água, principalmente. Então, às vezes, vai o adjuvante primeiro. Mas o que eu tenho olhado muito é para respeitar quem precisa de mais agitação. Sequência de mistura é algo muito complicado, porque às vezes você pega entre 3 mecanismos de ação, 3 ingredientes diferentes, você tem formulações diferentes e cada uma precisa de uma sequência. Então, às vezes eu visitava muito produtor, às vezes eu seguia 4, 5 recomendações diferentes, nenhuma dava certo, a gente tinha que construir a nossa na hora, porque é o teste mesmo. Por isso que a mão de obra treinada é muito importante nesse momento. Então, respeitar aquele produto que precisa de maior agitação, que precisa de maior tempo de solubilidade, que precisa de mais água ali na pré-mistura. Não colocar muitos produtos na pré-mistura. E com relação ao horário de aplicação, o que nós vimos? Eu mostrei para vocês os dados lá de fungicida, volume de cauda alto e alguns produtos que iam junto com fungicida, reduzindo a produtividade de soja no final por fito, por abrir porta de entradas. Então, a gente percebe que, dependendo dos horários aí com muito orvalho, a gente passa a ter uma interação também com quem que eu estou botando junto com o fungicida, com o inseticida, provocando fito. Então, onde a gente teve menor fito, onde a gente teve a maior estabilidade, onde a gente não tinha orvalho, que foi os horários a partir das 11, meio-dia, até as 3, 4 horas da tarde. Então, nesse horário, onde a gente teve menor interação com fito de produtos. Então, o IOP, por exemplo, se destacou à tarde, ficou evidente para nós no campo. E isso ficou tão visual no campo que chamou muita atenção. Então eu vou pegar qualquer aplicação e vou fazer à tarde? Não. Cuidado. Faça uma boa proteção dessa gota. Veja, mas a praga está exposta nesse momento, o que eu estou colocando junto? Porque à tarde foi o nosso melhor horário de aplicação de fungicida. Mas para você também ter um melhor horário para aplicação do seu fungicida, você tem que proteger a sua gota. Não é pegar a sua aplicação e mudar pela tarde. Você tem que proteger essa gota e posicionar ela bem. O que eu sempre falo, monitoramento. Monitorar a cauda, monitorar a praga, monitorar a aplicação, ver se aquela gota está chegando no seu alvo e depois vai no campo também para ver se o produto funcionou bem, bate o seu pano lá para ver se a praga reduziu a população. Esse é monitoramento, pessoal, não tem segredo. Ok. É teste e monitoramento, João. Feito. Agora eu vou voltar para o Alan, bota o Alan na tela, a pergunta vem de Tupanciretã, lá do Rio Grande do Sul, do Renato Nicolodi. Ele pergunta, Alan, carregar gotas eletromagneticamente, né? Qual a sua experiência com isso? Carregar gotas eletromagneticamente e funciona quando a cauda é só óleo, Alan? Ok, sim, se chama eletromagnético, eletrostático. Esta técnica foi inventada em 72 e, de verdade, não funciona na agricultura. Para que funcione, todas as gotas têm que ter tamanho de gota inferior a 125 micras, porque cada gota leva uma carga eletrostática. E quando as gotas levam esta carga eletrostática, eles são atraídas à parte da planta mais alta. E como a raio. O raio vai em cima da igreja, não vai no porão. Então, quando a eletrostática funciona, todo o produto fica em cima da planta e dá menos penetração dentro do cultivo. Já foi testado esse sistema eletrostático por muitas companhias ao redor do mundo. Eu também fiz muitos ensaios, porque eu era
muito entusiástico para esta. E todos os fabricantes juntos gastaram quase 100 milhões de dólares e abandonaram o sistema. O sistema funciona muito bem para pintar peças numa linha de produção de máquinas, mas não na agricultura. E quando se adiciona óleo, muda a condutividade do líquido. Cada produto que é adicionado muda a condutividade e, consequentemente, muda o tamanho da gota e o produto não funciona. Tá certo. Adoro os seus exemplos, viu, professor Alan? Gostei do para-raio. Claro, né? Lá em cima. Tá certinho. O Alan, a Fabiola lá de Palmeira voltou aqui porque ela disse assim, olha, mas ela não ficou satisfeita, ela tem um problema aqui. Baixa vazão. Aqui no Paraná, Alan, em terreno de topografia muito dobrada, com o pulverizador de arrasto, nós não estamos tendo sucesso, pois não há uniformidade na aplicação, no caso da deposição. Há muita oscilação de altura da barra, diferente de áreas planas, onde há a uniformidade. O que fazer na situação de terras dobradas, onde a barra fica, né, balançando? Bom, o primeiro passo é levantar a barra. Nunca, em minha experiência, nunca deve trabalhar com a barra mais baixa que 1 metro em cima da soja. Porque sempre tem oscilação. Até numa área plana tem oscilação. E se a barra chega perto demais do próprio cultivo, vai dar excesso de produto nas folhas superiores e vai dar menos penetração. Então, por favor, levanta a barra. E em área muito ondulada desse jeito, é melhor trabalhar com a máquina com as pontas levantadas, assim como parvoar, um pouco levantada. Vai ser melhor, vai ter menos risco que a ponta da barra bate no cultivo. Muito bem. Agora o Rafael lá do Paraguai, botou o sobrenome dele, é Maruti. Obrigado, Rafael. Tanto para o Alan está na tela. Alan, ele fala sobre estresse hídrico. Posso aplicar fungicida em situação de estresse? Se pode aplicar, mas o estresse hídrico, como... Bom dia, Rafael. O estresse hídrico, como você sabe melhor que eu, quando a planta é estressada por falta de água, tem menos absorção do produto. Então, é uma contradição de alguma forma. Quando tem estresse hídrico, não tem problema de ferrugem, não tem problema de doença. Raramente. E se for aplicar um glifosato com estresse hídrico, não vai ter absorção, não vai funcionar. Ok, entendido. Ô pessoal, assim, já é 11, nós já passamos meia hora do nosso tempo. Tem muitas perguntas, como eu disse, nós não vamos agora continuar respondendo a todas as perguntas serão respondidas diretamente para quem fez. Certamente o Jefferson e o Notícias Agrícolas, o Daniel Olive aqui, vão se acertar para a gente ter uma outra rodada dessa de perguntas. E eu vou... A última, tá bom, a última. Alan, o Lucas Goulart, lá de Balsas, Maranhão. A tecnologia de baixa vazão para dessecação da soja em aplicações aéreas, menor que 10 litros por hectare, funciona? Ele está perguntando se a tecnologia de baixa vazão para dessecação da soja em aplicações aéreas, menor que 10 litros por hectare, funciona, visto que o risco de deriva nas áreas vizinhas é maior. Ok, se for feito com glifosato, funciona de uma forma espetacular. Eu atendo vários clientes aplicando menos que 10 litros com glifosato, sem problema de deriva, ajustando bem o equipamento do avião. Nesse caso é paraquat. De paraquat. Paraquat é mais difícil, porque paraquat, quando seca, forma um cristal que voa. Então, sinceramente, eu prefiro fazer mais ensaios com paraquat. Estou falando isso porque eu fiz um produto experimental com paraquat com óleo, que foi espetacular, a 5 litros por hectare com avião. E não deu problema de deriva, porque tinha viscosidade alta, e não deu problema de evaporação. Tá. Funciona.
Desculpe, continua, Alan, continue, desculpe, eu cortei. Tem que ajustar bem se fosse com o avião, com apenas 3 atomizadores de cada lado de um air tractor, por exemplo, ou com bico apropriado, dá para fazer, mas toma cuidado. Não, aqui ele fez uma observação, eu queria narrar o complemento da pergunta dele. Nesse caso, né, quando ele fala em menor que 10 litros, eles têm aumentado a vazão para 25 a 30 litros por hectare, e usando bicos hidráulicos para aumentar o tamanho de gota. Só que nessa vazão fica inviável utilizar a concentração de óleo mais produto igual a 10%. É verdade. Uhum. Como trabalhar com baixa vazão nesses casos de deriva, portanto, pergunta o Lucas Goulart lá de Balsas. Busca ao redor de 10, 15 litros. Ajustando, selecionando bem o tipo de ponta, o mínimo número de ponta na barra do avião, ou ajustando se fosse atomizadores para ter mínimo risco de gota pequena. Ok. Bom, gente, então, assim, como eu disse, né, o pessoal aqui do Notícias está querendo entrar com outras informações. Vou deixar o espaço agora para cada um passar uma mensagem para os produtores. Certamente depois nós vamos voltar a esse assunto, a uma nova bateria de explicações sobre baixo volume com a tecnologia IOP. Professor Altieri, vamos começar por você. Qual é a mensagem final que você deixa para os nossos amigos produtores, Altieri? Bom, João, mensagem final é: invistam em treinamento de equipe com critério técnico para visitar essas áreas, acompanhar essas aplicações, fazer os testes na fazenda, sempre ter, não engessar as coisas. Às vezes o que dá certo numa situação não dá certo na outra. Sempre monitorar essas aplicações, cuidado com as misturas de tanque, protejam bem as gotas com critério técnico. Então, assim, a equipe bem treinada, as máquinas estão vindo para o mercado cada vez melhores, um bom preparo de cauda. Amarre todas as pontas da tecnologia de aplicação, desde lá do monitoramento até a entrega após a aplicação, de visitar as áreas e ver como que está ficando essas aplicações. E, como eu disse lá no passado, hoje o baixo volume é o prêmio para quem investiu em equipe bem treinada. É o prêmio. Então, invista em uma equipe bem treinada, pessoal. Então, uma ótima alternativa para vocês. Ô, Thierry, espera aí, antes de você se despedir, o Gabriel Lausmann, de Nova Ramada, Rio Grande do Sul, praticamente pergunta nessa mesma linha. Para fungicidas que têm um risco de fito, a soja em uma condição de clima de alta temperatura e baixa umidade relativa, ele pergunta se o uso da baixa vazão tem um produto mais concentrado. Isso não aumenta o risco de fito? Onde a gente observou, João, o maior risco de fito foi quando a gente tinha orvalho nessa situação. Onde escorreu, onde o óleo não é bom. Quando você quebra bem essa gota e forma e tem uma boa cobertura da planta sem acumular produto em pontos, a gente não viu tanto esse problema de fito. E bom produto, né? Bom produto na mistura, né? Tem óleos e óleos, então a gente tem que escolher bom produto. Tá certo. Ô, professor Altieri, muito obrigado pela sua participação. Por enquanto, a gente vai se ver mais vezes, porque o Brasil precisa saber cada vez mais, ter mais conhecimento para ter economia, né, e eficiência no seu trabalho. Obrigado por enquanto, Altieri. Parabéns aí, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado o convite do pessoal da IOP e da Impasa. Obrigado mais uma vez, pessoal. Agora, professor Alan, a sua mensagem final, qual é Porque, claro, né, o senhor foi obediente conosco aqui. Põe o Alan na tela agora. O senhor correu ali, a gente deu um tempo específico, o senhor cumpriu, você é cumpridor das suas palavras. Mas foi muito rápido, então a gente vai precisar voltar às suas palestras. Mas, enfim, qual é a mensagem final que o senhor deixa para todos nós aqui no Brasil? Ok, observações finais. Desculpa, vou repetir um pouco o que o Altieres falou. Monitoramento é fundamental. Eu recomendo que, disse assim, baixo volume é para os profissionais. Qualquer um pode tirar 100 ou 200 litros, mas com resultado médio. Se quer o melhor resultado, por favor, adopte baixa vazão. Monitoreando os pontos da pulverizadora, ajuste do avião, as máquinas, as misturas e, por favor, monta um livro tomando nota de todas as aplicações, todas as misturas
e observa se deu falha, para não repetir a mesma falha. Para mim, todo mundo tem o direito a fazer uma falha, mas a mesma falha 2 vezes não. Isso não é comigo. Muito bom. Então, temos que ser mais profissional, mais exigente, porque com a baixa vazão, em minha vida, de verdade, a baixa vazão é o sucesso, não tem mais preocupação com temperatura, não tem mais preocupação com umidade relativa, e em termos de fito, que vou tocar brevemente, tem olhos e olhos. Um olho ruim, com ponta que faz tamanho de gota grande, é garantido que vai dar fito. Olho bom, com tamanho de gota apropriada, não dá fito. Então, como Jefferson, com respeito a Jefferson, assim, a IOP para mim hoje é o melhor produto disponível. Mas se você joga algo para molestar ou atrapalhar um pouco a Jefferson, eu sou sempre aberto para algo melhor. Eu sou fanático para buscar algo melhor. Por enquanto, não encontrei. Tá bom, é um desafio para o Jefferson. Ô, professor Alan, sabe que aqui no Brasil o pessoal respeita muito o que você está ensinando? Eles dizem que em termos de tecnologia de aplicação, a coisa é antes do Alan e depois do Alan. Antes errava, agora... Parabéns, viu, Alan? Muito obrigado, é um prazer. Obrigado, João. Obrigado, pessoal, por este programa. Sim. É ótimo. Eu acho que hoje estamos numa fase nova de tecnologia que vale. E temos que acompanhar, ou temos que convencer as companhias químicas para que eles acompanhem a tecnologia. Tá, uma pergunta corriqueira minha aqui. A gente está conversando, parece que você que está aqui do meu lado. Você está em Kansas. Tá quente aí no Missouri, professor? Sim, hoje esperamos uns 35 graus. Tá. Mas você está acostumado com o calor? Você já teve em primavera, já teve em vários lugares aqui do Brasil. Volte sempre, Alan. Obrigado. Tão logo que as companhias aéreas estão voando, estarei de volta no Brasil. Está certinho. Alan McCracken, muito obrigado. Até mais. Muito bem, Por agora... favor. Obrigado. Muito bom, hein, Jefferson? Agora é a sua vez para se despedir da gente. Qual é a mensagem que você deixa? Imagino pelo seu sorriso aí que valeu a pena. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso vai gerar muitas outras demandas realmente para a gente poder discutir isso com mais, aprofundar mais ainda, né? E a mensagem final, na verdade, é comentar que a Embasa, junto com a tecnologia IOP, está realmente buscando um trabalho muito sério e estamos fazendo isso, distribuindo nosso produto no Brasil através de parcerias mesmo, porque nós não somos uma empresa de distribuição de insumos, nós somos uma indústria. E para uma indústria poder fazer chegar o produto aos nossos produtores, ela precisa de parceiros. Então, eu queria comentar um pouco aí, nós temos no Rio Grande do Sul, parceria lá com a cooperativa Cotripal, que conheceu o produto quando nós contratamos a pesquisa do professor Forcellini, conheceu os resultados, né? Enxergou realmente uma oportunidade de um produto diferenciado e ela nos solicitou, falou assim, eu posso distribuir aqui na nossa região? Com o maior prazer, né? Então, o resultado do produto trouxe uma parceria lá no Rio Grande do Sul. Da mesma forma, a gente tem uma parceria estratégica no estado do Paraná com a Plena Fértil, né? Que também trabalha lá com o IOP Power. No Rio Grande do Sul, nós trabalhamos com a cooperativa Cotripal com o IOP Full. Também temos representante técnico, que é o Mário de Sá, que faz parte do estado do Paraná e também de Santa Catarina, com a equipe de representantes. Seguindo aí no Mato Grosso do Sul, nós estamos iniciando uma parceria com o pessoal da Atual, né, que é uma empresa focada aí no mercado aí de Maracaju, ali, né, nessa região aí de Chapadão, né. No Mato Grosso, nós estamos aí com o pessoal lá em Tangará da Serra, Sapezal e Campo Novo do Parecis, com a Rural Soluções. Em Sorriso, nós estamos aí com o pessoal da AgroSim, com o pessoal da Crop Insumos, né, trabalhando, fazendo um trabalho. Em Sinop, com nossos amigos aí da DDB Agro, né, também fazendo um trabalho de distribuição lá com o IOP+, né. Temos nosso representante comercial para o Mato Piba, que é o Marcelo Rossato.
Estamos desenvolvendo possivelmente uma parceria agora em Minas Gerais, ainda não dá para divulgar, mas já a gente já vai estar com um parceiro estratégico aí também nesse estado. Então, dessa forma aí que a gente realmente quer estar trabalhando e atendendo as demandas dos nossos produtores, levando informação, não levando apenas um produto, né, João? Por isso que a gente veio falar de tecnologia de aplicação. Para nós seria muito mais fácil eu pegar e vender um produto independente da vazão que o cara está usando. Mas e o que eu estou ajudando em agregar? Né? O que eu posso agregar mais do que levar um produto? Ou seja, melhorar a operação, melhorar os resultados do produtor, levando informação de qualidade de tecnologia de aplicação. Esse é o nosso objetivo aí. E no mais, obrigado a todos, ao Jebs, né? Viu, Jeff, tem uma colocação aqui, deixa eu dar meu depoimento também, que eu estou muito impressionado, porque a gente está falando de redução de custos, mas tem aumento de produtividade em soja, né? O pessoal lá de Sinop falou que está conseguindo 3 sacas a mais, o pessoal também da Cotripal, a mais de produção, mas o importante é atrás, né? A redução. Mas o que mais me impressionou, viu, Jefferson, foi esse depoimento do Alan, dizendo aqui que na minha área, né, que é na área da cana-de-açúcar, eu moro perto de um canavial, a redução foi de 17 tanques a menos de água. Olha que coisa impressionante. Então, é isso por dia. Por dia. Nós temos que destacar isso daí, 17 tanques a menos de água na cana usando essa tecnologia de baixo volume. Impressionante. Ô Jefferson, a gente fica muito satisfeito pela sua oportunidade, que é a oportunidade que você nos deu. E olha aqui, ó, a nossa garrafinha está aqui, ó, o óleo está grudado aqui, viu, ô Jefferson? Cadê a sua aí? Mostra aí. Tá bem. Não desgrudou. Muito bem, acho que é a prova. Mas eu posso mostrar uma que já faz uns 4 ou 5 dias. Olha só. Não desgruda? Muito bem. Óleo gruda com tá, água, ó, imagine. Tá aqui. É óleo mesmo, hein? Não é história, não. Tem óleo aqui dentro. Óleo de milho, certo? É isso aí. Muito bem. Tecnologia IOP. Ô Jefferson, Jean Sante, muito obrigado aí. Um grande abraço para os meus amigos aí de Hernandária. Vamos em frente. Obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estouramos nosso tempo, mas foi necessário, foi muito bom. As perguntas que a gente não pôde responder serão respondidas diretamente. Vamos colocar todo esse nosso evento já à disposição de todos os senhores para que vocês possam rever as informações que nós transmitimos hoje. Estamos muito satisfeitos com isso. Estamos colaborando com a agricultura brasileira, a agricultura da América Latina. Um grande abraço para todos os que nos auxiliaram, principalmente ao Sr. José Lopes, da Impasa, que acreditou no Notícias Agrícolas para fazer esse lançamento para a América Latina da tecnologia IOP. Sr. José, muito obrigado, vamos em frente. E vamos em frente a todos os amigos produtores. Daqui a pouco, mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informados do Brasil e do Paraguai. Em frente.